Oi, para quem não me conhece, eu sou Mary Vieira e atualmente esse espaço onde a gente possa falar um pouco sobre as dificuldades e como superar as dificuldades num mestrado ou doutorado. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo e depois eu vou dar algumas dicas de como nós podemos nos concentrar e mais adiante eu vou falar então um pouco mais específico sobre trabalhos acadêmicos, sobre como escrever um artigo científico, por exemplo. Então, o que aconteceu? Bom, somado a todas as preocupações de quem está numa pós-graduação, aconteceu esse fato da pandemia que nos fez estar em casa, isolados, e com isso a nossa rotina mudou totalmente. Então, de uma hora para outra, quem tem filhos deixava seus filhos na escola e de uma hora para outra tem que administrar casa, filhos, etc. E ainda uma pós-graduação. Bom, então aquilo que parecia no início, agora eu vou ter tempo, de repente você não está conseguindo ter uma produtividade adequada, né, devido a essa mudança de rotina. Então, uma primeira coisa que eu estou tentando implementar, porque é algo difícil, é criar uma nova rotina. Então, ter momentos para ficar escondidinho num local onde você possa se concentrar. Então, eu também estou tendo essa dificuldade, acredito que como muitos. Então, o primeiro momento seria ter um local para se concentrar, um localzinho que possa ficar escondido. Então, reservar uma parte do dia para isso. Também tentar se conectar, né? Eu acho que é um momento de muita introspecção. Então, tentar se conectar consigo mesmo. Então, pensar a respeito de quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, no que você quer melhorar, né? No que você sabe fazer bem, o que você ainda tem dificuldades. É um momento também de pegar aquele livro que estava lá na prateleira há um tempo, que você queria ler e não tinha tempo para ler. Então, assistir filmes. O importante é que durante esse período em casa, né, aqueles que podem estar em casa, o importante é que o dia seja fatiado em momentos das coisas da casa que se tem que fazer, mas em momentos que você possa dar atenção para o seu filho, que você possa ler seu livro, que você possa se dedicar também para sua pesquisa. Uma coisa também que eu gostaria de acrescentar é que não está fácil para ninguém. Então, nesse momento, é interessante que nós tenhamos o senso crítico para as coisas que nós vemos nas redes sociais. Então, por exemplo, assim, se alguém posta, bombando, trabalhos bombando, ou se alguém posta, só consigo ficar no sofá. Então, nós temos que ter o senso crítico para isso, porque a gente sabe que as redes sociais, de repente, e a gente sabe disso, que elas não representam 100% da realidade. Então, tentar focar em si e desvincular um pouco disso. E aí eu diria também que não tem uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica, eu vou fazer a minha rotina assim ou assado. Cada um tem que procurar dentro de si o que funciona. Então é o momento de tentar verificar para si o que funciona. É o momento de parar, de se olhar, mas não paralisar. Então, a partir do momento que você possa estar tendo um pensamento muito negativo, uma coisa assim, opa, desvia o pensamento, vamos focar no positivo sempre, tá certo? E também fazer coisas que te dão prazer, tipo, eu tô aqui, olha, hoje eu consegui ficar concentrada, aqui tô aqui com o meu chimarrão, né? Então, é mais ou menos isso, ter um momento para si, tá certo? Bom, então eu já falei também que uma coisa que pode ser boa também, que eu reparei principalmente nos primeiros dias do isolamento, é que eu passei a estar muito mais próximo, mesmo dos familiares que estão em outra cidade,
mas eu passei a estar mais próximo, eu passei a ligar mais, eu passei a estar mais próximo, aquele apoio recíproco, tanto das amigas também. Eu já terminei o doutorado, mas eu tenho amigas que ainda estão nessa jornada, então que estavam um pouco travadas, então a gente troca ideia. É importante você estar perto e também trocar ideia. De repente aquela pessoa lá, seu amigo ou seu colega tá precisando, também tá passando pelo mesmo, tá precisando de uma palavra, de um gazinho. A gente tentar fazer pelo outro algo que possa beneficiá-lo, né? E ao mesmo tempo também a gente se sente satisfeito em poder ter ajudado alguém, né? Então, esse momento também é um momento que eu diria assim, de ver que nós temos que ter atenção. Eu já falei isso, atenção para si, atenção para os familiares. Então, tá tudo ok com os familiares? Tá tudo ok? Bom, o que eu reparei, né, e eu colocaria como uma pergunta, o que eu devo evitar? Tá? O que eu estou evitando está me fazendo bem? O que eu devo evitar é o excesso de notícias. Claro, é um momento que a gente não pode se alienar, tem que estar informado, mas tem que evitar esse excesso de notícias, porque senão a gente pira, tá? Porque é só notícia ruim em cima de notícia ruim. Então, assim, é um momento que a gente tem que estar informado, mas tem que ter um certo limite. O que aconteceu hoje, como é que tá aqui na minha cidade, no país, e coloca um limite. Não dá para ficar 100% conectado naquilo, porque aquilo vai te fazer mal. Nos primeiros dias eu tava assim, informação, depois eu dei uma parada e tive uma melhora. Bom, continuando. Eu faria uma pergunta, como aproveitar esse tempo para pesquisa? Bom, de qualquer forma, tanto se você está na universidade ou se você está em casa, é importante fazer uma blindagem do meio externo. Então, ter um ambiente em que você possa se concentrar. Bom, isso parece meio lógico, mas é importante. Então, às vezes não dá para você se concentrar numa sala que está cheia de gente falando sobre inúmeros assuntos. Então, é importante ter esse ambiente, porque quando você está no processo de leitura ou escrita, você tem que estar focado naquilo. Porque se você lê uma linha, sofre uma interrupção, uma linha, patrulha canina, uma linha, passa o marido, uma linha, vem o colega te perguntar alguma coisa. Não tem como você se concentrar dessa forma. Em alguns dias atrás, para eu me concentrar, eu tive que ir para um quarto e me trancar, ficar trancada para eu conseguir me concentrar. Então, é o jeito. Tem que se trancar, tem que tentar se concentrar, focar. Porque esse processo precisa disso. Bom, e aí eu enumerei 5 dicas, né, que eu considero interessantes. Então, eu acredito que eu já tenha falado que é um ambiente calmo, um ambiente que você se sinta bem, é importante. Então, achar um espaço que você possa se esconder do turbilhão de tudo que está acontecendo. Uma outra que é muito importante, que até eu falava bastante para os meus alunos, que eu tô com muita saudade dos meus queridos, é o celular. Esse é uma coisa assim, ó. Uma hora até vou contar para vocês o que eu aprontei uma vez para uma turma lá que gostava de ficar muito no celular. Em aula, né? Então, assim, ó, o celular ele tem que estar no silencioso. Se não tiver no silencioso, você ouve o barulho de uma notificação, automaticamente para o que está fazendo, já vai ver, aí já dá uma olhadinha no Facebook, no Instagram, quando você viu, já passou meia hora, tá? Aquela meia hora preciosa do dia, tá certo? Então, muito importante é celular no silencioso. Se viradinho, tá? Se tá com aquele apego no celular, deixa ele viradinho, assim, no silencioso, quietinho ali. Coloca assim, de meia hora eu vou dar aquela olhadinha, ver se, né, alguém não foi. Às vezes tem alguma coisa importante, uma notícia, sei lá, pra você. Deixa, dá, mas sempre se policiar. O celular é uma guerra,
né? Para quem quer escrever, ler, fazer qualquer outra coisa. Uma coisa também que é muito importante que a nossa mãe costuma falar, que seria a terceira dica, você não é todo mundo. Então, eu acredito que eu já até tenha falado, mas assim, se o fulaninho tá conseguindo se concentrar, então tu não é o fulaninho, tá? Então, assim, ó, é importante verificar que cada pessoa tem o seu processo. Então, assim, não é porque o outro diz que está escrevendo um monte, que ele esteja escrevendo um monte. E não é porque ele fale que não dá, que não tem condições de escrever, que não dê para escrever ou para ler. Então, assim, você não é todo mundo. Você tem o seu tempo, tá certo? Então, uma coisa interessante aqui é, de repente, bom, se daquela pessoa, a gente sempre tem que ter pessoas para se espelhar, né? Então, pessoas assim que você acha que, aquela ali é uma baita profissional, vou me espelhar nela, vou pegar o que ela tem de interessante e vou tentar copiar. Isso não é feio, tá? Então, de repente, até se é uma pessoa que você tem proximidade, por que não falar, o que tu faz para conseguir se concentrar agora, nessa época, né? Então, às vezes tem pessoas que são muito retraídas, que têm vergonha de perguntar, mas, gente, a gente tá aqui para aprender, não precisa ter vergonha de nada. Então, se aquela pessoa é uma pessoa que você acha mesmo que é super produtiva, então por que não conversar com ela e não pedir algumas dicas para ela, tá certo? Outra coisa interessante é criar um cronograma. Então, a gente tem que ter metas de longo prazo, médio e curto prazo. Então, nessa nova dinâmica aí, que a gente não sabe se vai ficar um mês, 2 ou quantos, é interessante criar um cronograma. Bom, e aí eu vou dar o meu exemplo aqui. Então, eu já conheço mais ou menos já estou conhecendo como que é a rotina, como que está acontecendo aqui em casa. E eu, por um período praticamente de um ano, eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã cedo, né? Eu acordava muito cedo, então o meu corpo meio que acostumou a acordar cedo. Então, eu aproveito disso e faço o seguinte, acordo cedo, tenho aquele meu tempo para mim, tomar o meu café tranquilo, fazer minha leitura, tá? Consigo trabalhar 2 horas e meia super concentrada, sem nenhuma interrupção. Então, isso funciona para mim. Depois acorda a filha, aquela coisa, atenção, fazer almoço, Mas o que acontece? Quando eu consigo acordar cedo e ter esse tempo para mim, para as coisas que eu gosto de fazer, fica mais natural fazer o almoço, fica mais natural dar atenção para o filho, porque a minha pequena meta estipulada para aquele dia, ou já foi cumprida, ou foi cumprida em parte. Então, eu consigo fazer as atividades de mãe e de esposa e coisas do lar com mais tranquilidade. Então, isso me ajuda bastante, mas sempre lembrando, cada pessoa é uma pessoa. Eu aqui tô dando o meu exemplo, tá? E depois à noite dá para assistir filme. Quando chegar no final do dia, aquela sensação de que tu conseguiu desempenhar os teus papéis como mãe, como esposa, como profissional. Então te dá aquela sensação boa. Para mim funciona. Se de repente você quiser tentar, nada te impede, né? E uma coisa muito importante para quem faz pesquisa, tá? Não adianta esperar a inspiração. Dica 5. Esperar. Eu tenho que estar inspirada para escrever. Então, isso só é aquele gatilho maravilhoso para procrastinação, porque inspiração tem dia que tu não vai estar inspirado. Tem dia que tu tá focado, produz um monte, mas tem dia que não tá. As tuas metas não podem estar alçadas em inspiração, porque ela realmente não vai acontecer todos os dias, tá? Então, tens que fazer essas metas longo, médio, curto prazo, fazer uma meta que te tire um pouquinho da zona de conforto, tá? Então, hoje, minha meta é ler um artigo, tá? Ou ler 2, ou ler 3,
sei lá. Então, isso aí é bem interessante, que a meta não pode ser tão confortável assim, mas que tu consiga aí adequar para o teu dia a dia, tá certo? Bom, então essas seriam as 5 dicas, tá? Ainda falando sobre inspiração, né? E ainda vou acrescentar aqui, e eu vou acrescentar aqui mais alguma coisa que eu acho interessante. O quanto quem está na pós-graduação precisa conhecer seus medos, conhecer suas limitações e controlar o nervosismo. Bom, a maioria de nós aí quer o quê? Quer fazer uma pós-graduação, quer passar num concurso, ser professor, ser pesquisador, enfim. E para passar num concurso, galera, se não tiver controle emocional, vai tudo por água abaixo. Tu pode ter um baita currículo, tá? Podes aí ter feito uma baita aula, mas tem que ter o controle emocional. Então agora é a hora de blindar e de começar a trabalhar isso aí, começar a trabalhar o controle emocional, tá? Essa seria mais uma dica, dando esse exemplo aí a longo prazo. Se tua meta é passar num concurso, então além de currículo, de dar uma boa aula, de fazer uma boa prova escrita, tem que ter o controle do nervosismo, tá? Porque senão vai tudo por água abaixo. Pode ser um excelente profissional. Agora, se tu não te conhecer, esse vai ser o teu tendão de Aquiles, tá certo? Bom, dicas agora. Eu vou entrar um pouco mais no que mais. Então a pergunta é: o que mais pode estar te parando, tá? Por que tu não tá conseguindo produzir? Por que tu não tá conseguindo ter uma produtividade interessante? Não tá conseguindo ler, não tá conseguindo escrever, tá? Pode estar meio perdido. Então você pode estar no início da pós-graduação, no meio e na final. No início a gente tá aqui, né? Tem 2 anos aí, 2 anos para fazer as coisas e tal, tá tranquilo, tá favorável. Só que não é bem assim, o tempo passa e passa muito rápido. Então, assim, e nesse ano nem se fala, porque não se sabe como é que vai acontecer. Então, tem disciplina, tem estágio de docência, tem experimentos, tem que tratar dados, tem que fazer a qualificação, tem a defesa, tem os congressos, tem artigos, tá? Porque sempre o teu orientador não vai dizer que tu vai fazer um artigo, vai ser mais de um, tá certo? Isso não é nenhum pecado, porque a pós-graduação ela vive das publicações, tá? Então, assim, eu tenho algumas dicas para quem está no começo, para quem está mais no meio, ele já fez as disciplinas e tal, já fez estágio de docência, e para quem está no final, tá certo? Então, para quem está no começo, ainda está tranquilo, mas sempre tem em mente que o tempo ele vai passar, tá? E ele vai passar rápido. Então, para quem está aí começando, o interessante é ler, né? Porque tem muita gente que trava na escrita. E por que trava na escrita? Porque não tem o hábito da leitura. Então, é um parzinho. Mas só ler também não adianta, né? Então, tem que ler e tem que ter alguma forma de guardar essa informação, porque daqui 1 ano lá, daqui 2 meses, tu vai pensar assim, eu li isso num artigo. Qual era mesmo? Então, eu aprendi lá com os meus co-orientadores, na verdade, foi com o meu primeiro co-orientador, a fazer o tal do tabelão. Eu não sei se vocês conhecem, mas é utilizar o Excel e fazer um tabelão. Nome do artigo, autores, foco do trabalho. Então, assim, você extrair daquilo, quer colocar parágrafos, o que trabalhou, que análises realizou, tá? Então, não só ler, mas também guardar, organizar essas informações de uma forma que quando você estiver escrevendo, você vai saber onde está, tá? Vai saber onde procurar, vai estar de uma forma organizada.
Eu chamo de tabelão do Excel. Se alguém tiver mais uma dica, coloca aí, tá? Então, ler e saber guardar. Então, outra coisa interessante para quem está no começo é o seguinte, quando tu entra no ambiente, né? Conhecer. Conhecer quem são as pessoas, o que elas fazem, do que é o trabalho delas. Por quê? Tu tá num ambiente para aprender. Então, tem que se aproximar de pessoas que vão te levar, te ajudar a crescer, tá? Então, se também identificar alguma pessoa que é muito crítica, muito cri-cri, muito, né, nojentinha, também tenta se afastar. Então, tu tá num ambiente que tu tem colegas e que tu vai fazer amigos pra vida inteira, tá? Quem tá no começo aí. De repente já vem amigos lá da graduação, como foi meu caso, que fiz graduação, mestrado, doutorado, e com pessoas lá desde a graduação, coisas pra vida fora, tá? Então, é importante conhecer o ambiente, quem são as pessoas que vão te fazer crescer, tá? E tá perto dessas pessoas que possivelmente e com muita certeza elas vão te ajudar em algum momento, tá? Aí entrou no ambiente observar, ser observador, tá? Ter aquela cautela, não se abrindo de, né? No meu caso. Ter aquela cautela, observar, olha, essa colega é legal, poxa, pra frente, pô, trabalha bastante. Não, o que ela trabalha? Né? Aquela coisa assim, tá bem? Então, seriam essas dicas para quem está no começo. Conhecer o meio onde está, se observar, tá? E não é vergonha você se aproximar daquelas pessoas que vão te elevar o teu patamar, tá bem? Porque tu tá aí, tu entrou numa pós-graduação para aprender, tá? Então, tens que saber te relacionar, tá certo? Bom, para quem tá no meio aí, já pode ter, de repente, alguma coisa para algum dado para tratar, tal. Já fez alguma análise. Muitos aí podem estar empenhados que estavam no meio dos experimentos e acabou que, né, parou tudo, tá? Então, assim, para quem está no meio, que já fez disciplinas, tá? É hora de verificar tudo que vai fazer. Já está com o objetivo, com a hipótese já formulada do seu trabalho e gaste o tempo planejando o que você vai fazer. Então, uma coisa que é muito comum de ver é a pessoa... eu vou trabalhar com corantes e sai fazendo. Vou trabalhar com extração de gelatina. E sai fazendo, vamos ver o que o fulano fez, e sai fazendo, experimento, como a gente diz aqui no sul, a la louco. Então, não dá, gente, tem que parar, tem que planejar. Por isso que a leitura é importante, porque tem que verificar e planejar, e tem que estar sempre tendo uma relação muito clara com seu orientador, e é interessante ter com o orientador também, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, no que vai focar o meu estudo. Então, é planejar bem, criar uma base bem sólida. Então, criar uma base sólida. Então, planejar seus experimentos, tá? Bom, quem já fez alguma caracterização, alguma coisa assim, para quem trabalha com materiais, né, que vai aplicar o material para alguma coisa, analisar essas caracterizações. Então, não perder tempo. Então, o que dá para fazer, já faz, tá? Então, já tem algum resultado, alguma coisa assim, de tratamentos ou de planejamento que fez, já vai tratando, porque em algum momento a estatística vai chegar. Então, não sabe, estuda estatística ou acha alguém que te ensine, tá? Veja, conforme o teu tempo aí, como que tu vai tratar esses dados, que programa tu vai utilizar, quais programas que o pessoal aí do teu grupo de estudo, do teu laboratório, do teu orientador utiliza, que programas são esses? Onde eles geram os gráficos, tá? Como que eles analisam as coisas? Então, é interessante aí manter essa interação e já ir tratando os dados e sempre, gente, a gente tem que pedir ajuda. E aí se você observou, você vai saber para quem que vai ser aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te orientar, tá bem?
Então, quem tá no meião aí são essas as dicas. Quem tá no final não tem como escapar, né? Tá na hora da escrita. E o meu orientador sempre falava o seguinte: o artigo é o fim de tudo, tá? Ele era muito enfático e dizia: o final de tudo é o artigo. Então não adianta como escapar. Então tem pessoas que escrevem primeiro a dissertação ou a tese, depois escrevem o artigo ou os artigos, né? Tem outros que começam pelos artigos e depois dos artigos montam aí o quebra-cabeça para fazer a sua dissertação ou sua tese, tá? Então, aí é critério de cada um, mas não adianta. Tem que. Não vai escapar da escrita, tá? E aqui também tem. Quem tá mais no final tem toda uma carga emocional envolvida. Tem aquela coisa, ai, tudo que eu passei, os meus experimentos que não deram certo e agora deu certo, tá? Então tem uma carga emocional envolvida também, tá? E aí, o fim de tudo é o artigo, como eu disse, mas e aí? Geralmente, né, o artigo é em inglês. E aí pode vir a trava em inglês. E aí eu vou dizer o seguinte: se você nunca escreveu, não queira começar a escrever o artigo em inglês. Aí não dá. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tinha que escrever em inglês. Comecei em português. Porque eu já tinha um certo domínio de escrever trabalhos para congressos, que o artigo já é uma coisa bem maior, né? Mas eu escrevia trabalhos para congresso. Então, minha dica para quem está no final e tem que escrever artigo: comece em português, depois passe para o inglês. Ou você tem aí na sua pós-graduação algo para traduzir, tá? Ou você vai fazendo com a ajuda do seu orientador ou do seu orientador, mas o quê? Para colocar todas as ideias no papel, se você tem toda aquela trava de conseguir organizar as ideias. Se quiser já ir direto para o inglês, aí, minha filha, não tem, tá certo? E aí, vamos começar esse artigo por onde? De repente, a tua dissertação, tese, ela consegue tirar mais de um artigo, digamos assim, porque consegue fazer daquele teu grande trabalho, mas passar mais de uma ideia. Mas um artigo tem que passar uma ideia. E como que essa ideia vai ficar bem clara para ti? Então, tens que formular bem o objetivo. Tem que saber exatamente qual é o objetivo do artigo. Então, nos TCCs que eu orientei, eu sempre pegava os alunos e formulava com eles o objetivo, tá? Tu pode ter maturidade suficiente para fazer isso ou procurar o orientador ou co-orientador, tá? Então, o importante para começar um trabalho é saber a ideia principal, tá? Então, saber a ideia principal do trabalho e fundamental para dar o start, tem que ter bem claro na tua cabeça o objetivo do trabalho, tá? O objetivo do artigo. Eu acho que assim é bom começar. Eu acho que assim é interessante começar um trabalho. Bom, começou então, depois de formular o objetivo de forma que esteja claro, tá? Aí não, gente, aí no início, aquela coisa assim, no início não precisa perfeição. Já tá, então assim, ó, escreve lá de uma forma que tu entenda, depois tu pode voltar ali para melhorar, tá? Então, eu trabalhei toda a vida com a distorção, tá? Então, um exemplo é o objetivo deste trabalho é o desenvolver um material à base de um biopolímero para aplicar em adsorção. Meu objetivo, tá? Passado o objetivo, tá claro na tua cabeça, o que é mais fácil? O que vai ser mais coerente? Bom, tu deve ter feito ou acompanhado ou feito os experimentos,
certo? As caracterizações. Então, o que seria interessante aí? Um próximo passo é passar para quê? Por material e métodos, tá certo? Porque aí tu vai descrever tudo que fez, tá? Então, o que fez, como fez, tá? É a tal da fofoca científica. O teu trabalho tem que ser reprodutível, tá? Então, tem que dar detalhes. Que equipamento usou? Usei uma estufa, marca, tá? Isso aí tu deve saber, tá? Mas então, tem que ser a fofoquinha, tá? O beabá, tá? De tudo que tu fez. O passo a passo de tudo que fez. Metodologia que usou, referenciar, tudo bonitinho, tá certo? Mas então, objetivo claro, material e métodos, porque afinal foi onde você colocou a mão na massa, tá? E aí depois a gente vai para onde? Resultados e discussão. Bom, figura em gráficos e tabelas, tá? Então, se eu pudesse ter um sinônimo para resultados e discussão, seria gráficos e tabelas, tá certo? Então, é o tratamento dos dados e a geração dos gráficos e tabelas. Uma dica interessante aqui é não repetir informação. Então, aquela informação que vai na tabela, tem que ter cuidado, porque tu não pode ter uma mesma informação no gráfico, tá? Gráfico e tabela, resultados e discussão. Então, tá aí teus resultados. Vai colocar todos os teus resultados aí em gráficos, tabelas, imagens, micrografias, o que for, tá? Bom, agora é uma das partes que eu acho bem que tem que se concentrar bastante, que tem que ter bastante pesquisa, tá? Discussão. Então, por qual motivo? Então, se você achou um determinado, no meu caso aqui em especial, se você achou lá no seu material que a superfície era lisa ou porosa, tá? Por quê? Então, discutir é dizer o que você achou e por que você achou. E o mínimo dos mínimos é verificar autores que acharam parecido ou não. Então, dizer o que achou, dar uma explicação para isso, tá? E que se calçar na literatura, dizendo que fulaninho de tal achou ou não achou igual a ti, tá certo? Bom, depois de tudo isso, que tu já fez teu material e métodos, colocou teus resultados, fez a discussão, fez as comparações com a literatura, sempre lembrando a literatura atualizada, tá? É a hora da conclusão. Bom, o que você conclui? Agora tu vai responder tudo que tu colocou lá no teu objetivo. Então, a conclusão é a resposta dos objetivos, tá certo? Então, pode acontecer aqui, porque agora tu já está trabalhando há mais tempo com essa ideia, que tu conclua mais coisas a respeito, tu conseguiu extrair mais informações, teve maturidade, mais leitura, tá, a respeito do assunto, e tu conseguiu extrair mais informações do que tá lá no teu objetivo. Então, tem que dar uma pensada se não é o momento de dar uma reformulada nesse objetivo, tá? Porque a conclusão tem que responder os objetivos. Agora já tá. O que tá faltando aí no trabalho? Tá faltando a introdução, né? Então agora, com mais clareza do trabalho, vai conseguir escrever de forma mais tranquila uma introdução. E se você pegar os artigos, você vai ver lá que a introdução ela é composta geralmente por 3 parágrafos, mais o objetivo. Então, 3 parágrafos que estão linkados um com o outro e que tratam aí da ideia, tá? Então, do trabalho. Bom, depois que escreveu a introdução, tá? 3 parágrafos mais objetivo,
Seria um momento para fazer aí as palavras-chave do trabalho, tá? Sobre qual tema o seu artigo traz respostas e quais problemas o teu artigo soluciona. Porque as palavras-chave são meio de busca, então, né, quando tu tá com uma dúvida e tá lendo, tá com uma dúvida, quer saber algo mais sobre o teu trabalho, tu não vai lá, polímero, né? Material poroso, tá? Então, é nisso que tens que pensar. Então, o que reflete teu trabalho com palavras, tá? Que são as palavras-chave. Bom, depois de tudo isso, então, a gente formula o título, o grande astro. Então, o título aí é o astro principal do trabalho. Então, o título ele tem que refletir o trabalho, ele tem que ser chamativo, tá? Para que realmente valorize o trabalho, o artigo, né? E seja também bem valorize e expresse com clareza de que trata o artigo. O título, não dá para começar pelo título exatamente por isso, porque muitas vezes a gente ainda não tem, dá para fazer um esbocinho, mas é uma coisa que se deixar mais para o final é mais interessante. Bom, depois de tudo isso, agora tá com todo o trabalho na cabeça, é o momento de fazer o resumo. Por que uma das últimas coisas é o resumo? Porque o resumo ele tem que ser muito objetivo e ele tem que trazer toda a amplitude do trabalho. Então, o resumo ele vai de 100 a 250 palavras, digamos assim, vai depender muito da revista. Aí é o teu critério ver quantas palavras vai ter teu resumo, mas são 4 ou 5 frases que refletem o trabalho como um todo. Apresentar em uma frase o que fez, como avaliou o estudo, quais métodos utilizou, quais respostas encontradas. E aí não está faltando alguma coisa não, que é aquela coisa que a gente quase pira fazendo? Sim, as referências. Bom, e aí eu tenho uma dica muito preciosa. Não deixe as referências para o final. Escrever um parágrafo, escrever uma coisinha, já taca a referência lá, tá? Não deixa para o final, porque senão vai ser aquele estresse, aquela coisa horrorosa, quero me livrar, tá na data de entregar e agora eu tenho que fazer as referências, então isso eu aprendi com o meu orientador. Escreveu, referência. Escreveu outra coisinha, referência, referência. Nem que tu deixe lá meio bagunçadão, mas depois consiga organizar. Eu, como sou meio travadinha para tecnologias, eu pretendo aprender não fazer mais manual, porque é uma sofrência terrível. Mas assim, ó, tenta achar alguma ferramenta, tá? Ou se vai fazer manual, escreveu lá uma mínima coisa, já coloca a referência lá no final, tá certo? Depois dá aquela boa revisada no formato das referências, ou se tem um programa que faça, melhor ainda. Mas mesmo que o programa faça, porque eu já ouvi falar por aí, é bom dar uma revisadinha, tá certo? Então, gente, se vocês quiserem mais dicas, aqui é o espaço para isso, tá certo? Espero ter ajudado, tá bom? Um beijo para vocês. Boa produção aí, boa escrita, boa leitura, tudo de bom. Força na peruca. Bom, tchau, tchau.